aconteceu, né? Nós temos o que a Bíblia relata, o que realmente alguns dos historiadores contam, né? Mas não sabemos ao certo, exatamente, com exatidão, o que naquele grande dia aconteceu. Sabemos que ele teve 4 julgamentos, né? Que foi o julgamento do Sinédrio, foi o julgamento do Pilatos, de Herodes, e depois o grande julgamento, que foi o julgamento do povo. Hoje nós vemos aí, né, os nossos governantes que realmente não sabem nem para onde ir. É tanta corrupção no nosso país, tanta corrupção aí que vimos o porquê que julgamos, quer dizer, nós escolhemos mal, né, as pessoas para estar dentro desse patamar de governança, porque não sabemos nem votar, né, nem julgar. Olha o que o povo fez, né? O povo julgou e colocou, né, diante de uma situação de humilhação, alguém que estava aqui para trazer para nós a salvação, né, tirar os nossos pecados. E deram ali, então, a cruz a Jesus, ele colocou aquela cruz nas costas, saiu do centro religioso ali de Jerusalém e desceu uma ladeira, né, a ladeira que chamamos de Via Dolorosa. E por ali, por onde ele passava, as pessoas cuspiam, profetizavam palavras torpes, né, e a rua era bem estreita, as calçadas eram cheias de pedras, e Jesus caminha ali carregando a cruz. E segue aquele caminho carregando a cruz. Uma cruz que pesava ali, né, grandes historiadores dizem que pesava 70 quilos. Mas Jesus estava já cansado, todo surrado, né? Estava todo sangrando, cortado, né? Seu corpo estava totalmente ultrajado. Ele já tinha caído várias vezes, né? Torna a se levantar e prossegue novamente a direção ao Gólgota. Já muito cansado, né? Da fortaleza de Antônia ali, aonde Jesus foi açoitado, e saiu carregando aquela cruz, né? Numa rua bem estreitinha. Andando por ela, existia uma esquina, né? Uma esquina para a direita, que era uma das esquinas que dariam direto às portas que adentravam Jerusalém. As portas onde iríamos diretamente ao templo. E ali, então, naquela situação que ele estava, apareceu bem perto daquela esquina, tá? Uma pedra que a gente vamos até chamar e colocar Simão Cirineu, né? Que é uma pedra que hoje dizem que chama em Jerusalém Simão Cirineu, que foi nesse lugar que um homem estranho, tá? Que ninguém sabia de onde tinha vindo, foi constrangido a trazer e ajudar um grande, né, inocente a carregar uma cruz. Mas a gente pergunta, fazemos a pergunta, né? Quem era, né? Mas o que um homem da cidade de Cirene, né? Porque Cirineu não era somente não era como se fala, o sobrenome dele, né? Mas era de onde ele viria, né? Qual era, de onde ele nasceu, qual era a província que ele estava ali. Então, aquele homem também, a gente fez uma viagem de 1.600 quilômetros, saiu da casa dele, né? Por que ele sairia da casa dele, andaria 1.600 quilômetros, para poder estar justo naquele dia em Jerusalém? O que ele teria ido buscar lá, né? Por que estava ali naquela cidade, naquele momento, fazendo o quê? Então, eram muitas perguntas que às vezes a gente se faz, né? Mas que ele estava no lugar certo, na hora certa, minhas irmãs. Muitas vezes a gente pensa que não está na hora e no lugar certo por causa das circunstâncias que aparecem na nossa vida. Deparamos, às vezes, com algumas circunstâncias e olhamos e falamos, meu Deus, né? Mas essas circunstâncias não estão a nosso favor, quando na realidade está sim a nosso favor, que foi o que aconteceu com este homem. Quando aquele homem veio, aquele homem chegou, né, na cidade de Jerusalém, com certeza porque ele vinha todos os anos, ele fazia parte, ele era membro,
né, de uma sinagoga lá numa colônia pequenininha lá na Ásia. Mas ele era judeu, ele é um africano judeu, era bem influente, já fazia parte das comemorações que existiam em Jerusalém, que era a festa de tabernáculos, o Pentecoste, a Páscoa, né? E ele saiu da cidade dele para poder vir comemorar isso, para vir também participar de um grande sacrifício que existia dentro da cidade de Jerusalém. Porque naquela época, para que nós fôssemos perdoados das nossas ações, nossos pecados, era necessário que nós chegássemos até o templo, dentro de uma grande festa, isso era uma vez ao ano, que ali então era feito um sacrifício de um cordeiro que que teria que ser puro, um cordeiro que não poderia ter mancha, que também não poderia ter defeitos. Então ali aquele cordeiro seria sacrificado pelo sacerdote. E o sacerdote, então, naquele momento, que ele fazia? Ele matava o cordeiro, aspergia todo o sangue do cordeiro sobre o altar do templo, né? Depois que ele fazia isso, ele pegava uma planta chamada isopo, que era uma planta que parecia uma bucha, né, que a gente tem hoje, e depois pegando essa bucha, ele aspergia, né, e girava essa bucha para que caísse pelo menos uma gota sobre as pessoas que estavam dentro daquele templo. Para que assim, então, se isso acontecesse na sua vida, era um troféu. Por quê? Porque você realmente tinha sido perdoado dos seus pecados durante aquele ano. E aquele homem foi fazer exatamente isso. Era por isso que ele saiu do campo lá da cidade dele, adentrou Jerusalém. Só que naquele dia, naquele momento, ele tinha que passar exatamente, cruzar a via dolorosa. E aquele homem parou naquele momento ali, sem saber de nada do que estava acontecendo, viu aquele, né, fala e vem e anda, né? Um alvoroço que ele não sabia nem para onde ia. E aquele homem sem entender nada, né? Eu vou esperar aqui, porque ele estava com a veste já branca para poder ir para o templo. Esperar passar para eu poder atravessar. Até porque as vestes não podia ter nada, ela tinha que ser totalmente pura, era linho branco, né? Então ela não poderia ter nenhuma mancha. E ali então ele esperou. Só que ele foi constrangido naquele momento, porque bem ali, no momento em onde ele estava, caiu Jesus. Sem forças, sem conseguir se levantar, carregando aí sobre ele uma cruz imensa. Ele foi constrangido pelos guardas. E os guardas então olhou para aquele homem e falou: é você. Você é que vai ajudar ele a carregar a cruz. Ele deve ter pensado naquele momento: mas eu? Como? Né? Eu sou um homem, sou temente a Deus, leio, né? Faço parte de membro da parte da sinagoga, não fiz nada e eu tenho que carregar uma cruz? Com certeza ele deve ter pensado isso. Mas como ele não poderia debater com os soldados, o que ele fez então? Ele teve que obedecer a ordem dada pelos soldados. Então aquele homem foi ajudar. Só que a hora que ele encostou já em Jesus, aquela veste branca dele, que precisava de apenas uma gota, já se manchou toda do sangue. Mal sabia ele, né? Que ali aquele sangue era o cordeiro, o grande cordeiro que tirava o pecado do mundo, mas era definitivo. Não era temporário por um ano. Glória a Deus, né? Ele ganhou ali, ele foi um dos primeiros a realmente ter o grande favor imerecido, receber a graça naquele momento. Então, com certeza, na hora que ele abraçou Jesus ali, vamos que eu vou te ajudar, e que ele olhou para Jesus, com certeza ali houve um impacto. Ele foi impactado com aquele olhar. Porque é desse jeito que Jesus faz na nossa vida, meu irmão. Nós somos impactados quando verdadeiramente abrimos a nossa casa, abrimos o nosso coração para que ele possa entrar verdadeiramente dentro de nós. Nós somos impactados. E dessa forma aconteceu com aquele homem
Aquele homem que estava apenas atrás de uma única gota de sangue, ele estava ali lavado pelo sangue do Cordeiro. E com certeza ele ia andando ali, mas ele ainda, sem entender, nem sabia quem era, né? Aquele homem, nem sabia o que tinha acontecido, porque não deu tempo nem de saber quem ele era. Mas com certeza aquele olhar já impactou ele de imediato, né? Como se ele dissesse assim, obrigada, né? Obrigada por você estar aqui me ajudando, né? Ele agradecendo aquele homem, só com aquele olhar, e dizendo para ele, olha, teu reladão é grande, tu não sabe o que você está recebendo aqui, nesse momento que está aqui abraçado a mim, a carregar uma cruz que nem tua é. Porque muitas vezes, né, nós estamos aí desolados, e nós esquecemos de ir abraçar Jesus, porque Ele tem uma palavra boa para nós, Ele tem a palavra da vida eterna, Ele tem a água da fonte. E a gente se vê diante de tantos problemas, de tanta situação, procuramos um amigo ou outro, mas não vamos à fonte, não vamos receber aquele olhar penetrante de Jesus para entrar dentro de nós e dizer assim, ei, deleita-te em mim, descanse em mim. O que está acontecendo aqui é tudo temporário, sabe? Isso vai passar. É necessário que muitas vezes passamos por algum tipo de situação para que nós aprendamos o que é realmente caminhar com Jesus, porque não é fácil, o caminho realmente é estreito. Não é um caminho, como dizemos assim, não é um caminho fácil, mas é o caminho certo, é o correto, é o que nos leva para a vida eterna. É o que verdadeiramente vamos estar, porque aqui é uma passagem, estamos aqui só de passagem, aqui não é o nosso lar. Então, enquanto estamos aqui, vamos passar dificuldades, vamos viver angústia. Jesus viveu angústia naquele dia. Com certeza, quando ele diz assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Porque a alma dele estava angustiada, ele era carne. Mas quando ele entrou no espírito, ele viu que aquilo tudo era passageiro, era questão de horas. E ele ia viver o melhor que poderia se viver. E ali mesmo ele já disse que não seja a minha vontade, mas seja a tua. Porque o espírito, ele foi viver o espiritual naquele momento. Quantas vezes a gente deixa de viver esse espiritual? E padecemos, às vezes, nós passamos uma angústia tão grande porque não vemos saída para algum tipo de situação em qual nós estamos vivendo. E ele está dizendo, deleita em mim, olhe para mim, preste atenção em mim, eis-me aqui. Eu disse que no mundo terias aflições, mas eu venci o mundo. Exatamente isso. Então, quando ele olhou naquele homem, que ele olhou para o olho daquele homem, ele não estava ali, é que eu falei, ele estava ali por um propósito. Era o horário dele estar, era ele que realmente precisava estar ali com Jesus. Ele era o primeiro a realmente ser impactado pela graça, porque o que impactou Jesus ali foi a graça do Senhor. O grande amor dele por nós. Impactou aquele homem. Aquele homem que não estava entendendo era nada. E ele estava ali, dentro daquela cidade, esperando uma única gotinha. Para ser ali, né, perdoado pelos pecados dele. Então, meus irmãos, é uma passagem, eu falo que a gente lê a Bíblia todos os dias, né? Todos os dias Deus fala muito com a gente. Mas quando adentramos o Novo Testamento, algo impacta grandemente a nossa vida. Porque temos tantas lições ali que o Mestre nos deixou. Vemos o amor dele, né? Hoje até a irmã estava falando, hoje é dia de falar de amor. Né? Quer amor maior do que esse? Né? Sofrer uma humilhação, ser cuspido na cara, ser negado pelos seus próprios, porque ele foi negado ali 3 vezes por alguém que estava com ele.
ser traído por aquele que comia no prato dele, receber uma coroa de espinho que tinha mais ou menos 15 a 16 centímetros cada espinho dentro da tua cabeça, ser açoitado, aonde, né, dizem que o corpo dele ficou transfigurado. Então, com certeza, tinha lugares que você já enxergava, acho que até o osso. Não dá, é uma coisa que não tem, a gente não tem dimensão do que realmente ali aconteceu. Mas olha que amor, o amor verdadeiro, o amor real, o amor sem pedir nada em troca. Era isso que ele estava nos oferecendo nessa grande via dolorosa. E muitas vezes, meu irmão, nós não somos capazes de amar o próximo. Às vezes o próximo faz alguma coisa conosco e nós olhamos para essa situação e não queremos fazer, não vou não, porque ele me machucou. Não, não, não. A própria palavra diz que ele veio para aqueles que precisam, que são os doentes, aqueles que não conhecem, que não sabem nem o que é um lado espiritual, que não sabem o que é realmente, verdadeiramente Jesus, né? Então, eu vejo nessa passagem, quantas lições a gente tira para o nosso dia a dia, porque vamos amar a Deus sobre todas as coisas, vamos amar o nosso próximo, vamos distribuir amor por onde nós passamos. Eu costumo dizer, eu sempre deixo uma palavra no meu WhatsApp, eu sempre deixo uma palavra no meu Instagram, nos stories, e aí eu sempre estou dando uma olhada, sempre tem alguém que é impactado com aquela palavra, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre pronto, né, a dar um abraço em quem realmente precisa de um abraço, que estão doentes, que não conhecem, né, esse Jesus maravilhoso, lindo, que morreu por nós, que passou por uma situação de humilhação grande, as nossas humilhações, os nossos transtornos, as nossas dores, não chega nada, nem um pedacinho do que ele passou por amor de nós. Então, por onde nós passarmos, aonde nós estivermos, vamos levar a cada um o que ele deixou de melhor para nós, porque ele foi o maior dos líderes, maior dos mestres. Onde ele estava, ele sempre tinha algo bom para ensinar. Se ele não conseguia levar de uma forma que eu ou você não entendesse, ele levava através de uma parábola, contava uma história, e essa história vinha trazer para nós o entendimento daquilo que ele queria falar. Porque quantas vezes, no início da nossa caminhada, eu não nasci num berço cristão, mas eu fui ser cristã a partir de algum tempo. Então, muitas vezes eu abria a minha Bíblia, e quantas vezes eu não li e falava, meu Deus, mas o que tu queres falar? Porque eu não estou entendendo nada, não sei nem para onde vai. Nós temos que ir para essas pessoas. Essas pessoas é que não sabem para onde ir, é que nós temos que estar prontos para oferecer amor, para levar uma palavra do Senhor, para dar um abraço. Quantos estão aí perdidos nesse mundo? Nós sabemos sim que Deus vai salvar o mundo, porque a palavra dele diz que todo joelho se dobrará a ele. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas nossa obrigação aqui é fazer o quê? É levar essa palavra, o amor a cada um deles, a verdade, para eles saberem que verdadeiramente quem é Jesus, o que Jesus faz em prol da nossa vida. Porque muitas vezes, meu irmão, a gente procura Jesus em grandes coisas, Jesus não está. Ele está aqui nesse pequeno detalhe, porque ali para Simão Sirimeu foi um pequeno detalhe, mas um pequeno detalhe que para ele era um detalhe muito grande. Por quê? Porque ele ia sair daí e ele já tinha perdido, ele não iria conseguir chegar até o templo. A roupa dele estava toda ensanguentada e ele havia perdido a gotinha de sangue dele.
Mas ele já tinha sido impactado, que ele não sabia o que estava acontecendo ali, algo nele já havia mudado, porque só de olhar para nós já muda a nossa história, muda a nossa situação, muda, porque quando nós abrimos o nosso coração a Deus, a Jesus, ele vem e muda o quadro da nossa vida. Ah, meu irmão, mas eu já sou crente, eu já tenho Jesus, mas muitas vezes passamos tantas angústias na nossa vida que acabamos de olhar ao lado e falar, vem aqui, me abraça, e vamos pedir o abraço de outros. Porque talvez no abraço de outro a gente acha refúgio, quando na realidade o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente é Jesus Cristo de Nazaré. Essa reflexão é uma reflexão, eu acho essa reflexão linda, linda, porque ainda nessa humilhação toda que Jesus vem passando, nesses últimos momentos, ele impacta duas pessoas. Primeiro foi Malco, naquela situação lá, ele impactou Malco. Ali ele já fez o último milagre dele ali, que foi colocar a orelha dele no lugar. E agora ele impacta uma outra pessoa, que é Simão Sirineu, um homem do campo, um homem que estava ali, né, achando que estou aqui por acaso e agora vieram me pegar, né, para poder fazer algo que eu estou pagando uma situação que não é minha, né? Mas eu tenho certeza que na hora que ele deixou Jesus naquele Gólgota, e que ele desceu dali, olhando para ele ainda, porque eu acho que ele não estava entendendo era nada, porque algo dentro dele tinha mudado, e ele foi saber quem era quem. E então as pessoas falam, não, ele estão dizendo que ele é rei dos reis, estão dizendo que ele é o Messias, então, ele deve ter chego ali na onde ele estava acomodado, tomado um banho, voltado para a casa dele, guardou aquela roupa, e foi embora para a casa dele, e no caminho ele deve ter ido pensando, quem será aquele homem, por que aquele homem nunca tinha visto aquilo acontecer em Jerusalém, porque aquilo era, assim, a cruz era normal, mas alguém sofrer uma transfiguração para chegar e carregar a cruz, porque a cruz já era o que eles realmente já tinham te dado como penitência. Agora imagine você ter a penitência da cruz e ainda ser açoitado, isso não existia em Jerusalém. Então aquele impactou, ele deve ter ido a caminho afora para a casa dele, pensando nisso. O que foi que aconteceu? O que aquele homem fez para que isso pudesse acontecer? Só que aí ele chegou na casa dele, adentrou a casa dele, então eles devem ter perguntado, e aí, conseguiu o troféu? Conseguiu a gotinha na tua roupa? E aí ele falou assim, não, eu não consegui, porque eu tive que ajudar alguém que estava carregando uma cruz, mas olha como ficou a minha roupa, a minha veste, que era branca, toda lavada no sangue. Só que ele tinha um filho ali. E diziam que o primogênito, né, eles tinham que seguir, né, totalmente a Torá, ler todos os dias. E quando ele comentou aquilo, aquele filho, isso é grandes historiadores que dizem. Mas ele também é citado, né, filho de Malco, de Simão Sirineu, é citado lá por Paulo. E ele deve ter falado, papai, me conta melhor essa história. Então, meu filho, era um homem que estava assim, desceu uma via, com uma cruz nas costas, estava transfigurado, todo cheio de sangue, e eu precisei ajudar esse homem. E aí, então, aquele filho diz, meu pai, Isaías fala, ele era o Messias. Você carregou a cruz juntamente com o Messias. Tu ganhou muito mais do que uma gota. Tu ganhou tua salvação eterna. Tu não vai precisar voltar lá ano a ano para poder ganhar uma gotinha. Ele veio para salvar os pecados do mundo. Olha a mudança que esse homem fez ali. O que aquele Simão Sirineu deve ter falado. Mas eu fui impactado realmente, porque quando ele me olhou, não era um olhar normal, era um olhar diferente, um olhar que veio e adentrou dentro de mim, eu só não estava entendendo o que estava acontecendo. Olha que coisa linda, né? Como Deus faz quando Deus tem que alcançar alguém. Te coloca numa situação adversa,
para que lá na frente você venha ver o grande feito de Deus sobre a sua vida. Foi isso que ele fez na vida de seu irmão Cirineu. Eu acho lindo essa passagem. E quanto mais eu leio essa passagem, mais eu fico assim, impactada, né? E mais eu amo esse Jesus que todos os dias, ao levantar da nossa cama, a gente já tem que agradecer. Por quê? Porque ele tem o melhor para nos dar naquele dia, ainda que seja uma situação adversa, ainda que seja uma situação boa, mas ele preparou o dia para que nós vivêssemos. Vamos viver e vamos encontrar dentro desse dia o melhor de Jesus para a nossa vida. Vamos encontrar dentro desse dia o olhar de Jesus para nós. Vamos buscar isso para nós. Vamos buscar dentro da fonte que jorra água, o melhor para o nosso dia. Porque se nós fizermos isso todos os dias, nós vamos passar toda e qualquer dificuldade e adversidade sem ver, sem sentir que nós passamos por aquela adversidade. Então, essa é a palavra, tá, que o Senhor ministrou no meu coração e que eu deixo aqui para os irmãos, para que vocês possam vir refletir nessa passagem linda, 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 sabe? Uma passagem que realmente mexe muito com nossos corações, uma passagem difícil, né? Uma passagem dolorida, mas é uma passagem que foi esse grande cordeiro, ele nem imaginava que ele foi ali para poder ao encontro, né, do cordeiro pascal, mas que ele estava tendo um encontro direto com o cordeiro, aquele que verdadeiramente tirava os pecados do mundo. Amém? Eu deixo aqui essa reflexão, essa passagem linda que o Senhor ministrou no meu coração, e que nós possamos vivenciá-las, degustá-la mais, né? Pensar um pouco mais, porque eu digo que quando a gente vem de um culto, é bom que depois que nós saímos do culto, a gente venha refletir que Deus trouxe para mim, que eu trago de bom para minha vida, que vai agregar mais daquilo que eu já tenho, né? O que eu preciso melhorar. Então, é desse jeito que nós temos que trazer sempre a meditação, as passagens que o Senhor nos faz adentrar, né, diante da grande palavra que o Senhor deixa aqui para nós também. Amém? Amém.